Vamos inicializar agora as instruções de como usar o SISEAPRO para calcular os experimentos em blocos casualizados. Para isso, inicialmente abra o programa. Para abrir o SISEAPRO, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abrir. Caso no seu computador não tenha o ícone do programa, isso provavelmente porque você deslocou ou tirou por algum motivo, vá ao diretório C. Dentro do diretório C encontra-se a pasta com o mesmo nome, ou seja, SISEAPRO. Dentro dessa pasta encontra-se o arquivo siseapro.exec. Dê um duplo clique em cima dele e o programa é aberto. Com o programa visível aberto, nós podemos verificar que na parte superior do programa encontra-se o menu suspenso contendo vários itens. Entre esses itens, por exemplo, o item arquivo, contém várias rotinas de como, por exemplo, criar um arquivo novo, como apagar um arquivo, imprimir, exportar, importar, entre outros. Se estamos pretendendo ir para a rotina blocos casualizados, busque o item suspenso ANOVA, pressione em ANOVA, análise paramétrica, uma variável, blocos casualizados. Dê um duplo clique nele. Bem, com o formulário aberto, nós sempre recomendamos aos usuários que não têm muita experiência, muita intimidade com o programa, a pressionar o botão de interrogação que vai chamar a caixa de dúvida, em que aqui existem várias instruções do que é necessário, de como funciona o experimento, por exemplo, em blocos casualizados. Então, por exemplo, ele diz aqui que os experimentos em blocos casualizados é admitido que o local experimental não é considerado uniforme. Não é considerado uniforme. Veja que a gente está dizendo não é considerado, não é que o pesquisador tenha certeza dessa desuniformidade, mas ele acredita que não é uniforme. Ao fazer isso, ele vai dividir essa área experimental em vários locais, em vários blocos. E em cada bloco, obrigatoriamente, ele vai ter que colocar todos os tratamentos que ele tem que pesquisar. Então vamos admitir que ele está querendo pesquisar o uso de 4 tratamentos. Então, se ele tiver 5 blocos, então ele vai ter que ter 5 vezes 4, 20 unidades experimentais no seu experimento, porque em cada bloco tem que ter obrigatoriamente todos os tratamentos. Esses tratamentos, de uma forma geral, nós recomendamos para esse tipo de cálculo que ele seja mais qualitativo do que quantitativo, mas muitas vezes a gente vê experimentos com tratamentos quantitativos sendo utilizados com esse formato. Então, por exemplo, aqui representa uma dose de 2, 4, 6, 8% de um certo produto. De uma forma geral, nós aconselhamos muito a utilização para esses tipos de experimentos tratamentos qualitativos. Os quantitativos
nós recomendamos, não é que seja, não é que não possa ser utilizado, mas nós recomendamos a utilização de modelos estatísticos para exprimir os resultados. É muito mais preciso no caso, né? Mas tudo bom. Bem, com a massa de dados, nós vamos agora escrever ele num formato que o CISEAPRO possa entender. Então, para isso, inicialmente construa um arquivo com 3 vetores. Um vetor você vai chamar de resposta, ou o nome da variável que você trabalhou aqui. Vamos admitir que isso daqui seja peso, então aqui seria peso. Ou se você quiser deixar a resposta, você sabe que esses dados aqui, essa resposta, esse vetor resposta, é um vetor que representa o peso. Vai construir um vetor chamado tratamento. Aqui você pode dizer que ele é um alfanumérico, porque você vai botar letrinhas A, B, né, C, D, e um outro vetor, um vetor bloco, que no caso foram divididos esses experimentos em 4 blocos. Note que é obrigatório em todos os blocos terem as informações. Se por um acaso na execução do seu problema você perdeu essa parcela aqui, você vai deixar ela sem nada, não pode botar 0, deixa sem nada. Mas na rotina de cálculo você vai perder o que a gente chama de graus de liberdade por essa perda, mas ele faz a estimativa do valor que deveria ter sido feito aí. Ok? Então, com agora o vetor, o arquivo pronto para a operação, você pode executar os cálculos. Nesse tipo de ajuda, nós sempre disponibilizamos 2 exemplos para os usuários. O exemplo que nós vamos utilizar para explicar essa rotina é o exemplo 62. O exemplo 62. Então, vamos carregar o exemplo 62 na memória do programa CISEAPRO. Para isso, pressione o botão selecionar arquivo. Ele recomenda que para você fazer as análises de blocos casualizados, inicialmente faça o teste de homogeneidade. Para fazer o teste de homogeneidade, busque o item suspenso teste homogeneidade, que você vai encontrar ele e executar. Ok? Bem, então é aberto a caixa do Windows para abertura do arquivo. Busque aqui o arquivo exemplo 62, como ele não se encontra aqui, vamos utilizar a barra de rolagem até encontrar esse arquivo. Ao encontrar o arquivo, clique uma vez nele, ou clique 2 vezes já para abrir, ou clique, como eu falei, uma vez e pressione o botão abrir para carregar o arquivo exemplo 62 na memória do computador. É extremamente importante que você se assegure que é o exemplo, é o arquivo que você queira trabalhar, para você não fazer uma operação com um outro arquivo, pensando que está fazendo com um arquivo que você quer executar os cálculos. Note que o arquivo ele tem 3 vetores, poderia ter mais se fosse um outro experimento que você juntou vários em um único arquivo. Mas o importante é aqui você selecionar corretamente esses vetores. Então ele está me perguntando aqui, quem é o vetor que contém as respostas do seu experimento? Então vamos apertar aqui. Veja que ele aparece 2 vetores, o vetor resposta e o vetor bloco. Mas o bloco não é o vetor que
contém as respostas, e sim o vetor resposta. Quem é o vetor que tem as informações dos tratamentos? Você veja que ele abre os três aqui, porque aqui pode ser qualquer vetor numérico ou alfanumérico. Então, o vetor que tem as informações dos tratamentos é esse vetor aqui tratando. Selecione quem é o vetor que possui as informações dos blocos. Então, bloco. Bem, com os vetores selecionados, veja que nós podemos utilizar um transformador. Vamos admitir que ao fazer o teste de homogeneidade, você conseguiu fazer com que as variâncias ficassem homogêneas ao utilizar um transformador, raiz quadrada, exponencial, logaritmo. Então você vai estabelecer esse transformador aqui. Com esse tipo de transformador, na realidade, nós não estamos fazendo nada, porque o que é que ele diz? Pegue cada elemento do vetor e some um k. Mas esse k ele está dizendo que é zero. Então some k, some zero, na realidade ele está pegando esse, some zero, esse, some zero. Ou seja, não está fazendo nenhum tipo de transformação. Se você quer os seus cálculos com 4 casas decimais, 5, 6, 3, aí você estabelece aqui qual o número de decimais ideal para as análises do seu experimento. Finalmente, pressione o botão calcular. O CISEAP ele tem uma vantagem muito grande dele dizer o que vai fazer. Ele diz, então foram encontrados 4 tratamentos, A, B, C e D. Essas informações estão corretas? Isso é extremamente importante, porque muitas vezes eu, quando estou digitando aqui esses tratamentos, eu por um acaso botei um A maiúsculo. E esse A maiúsculo diferencia do A minúsculo. Então iria aqui aparecer 5 tratamentos, A minúsculo e A maiúsculo. Aí você viu que tinha alguma coisa errada, né? E voltaria para os teus dados para consertar esse tipo de erro. Mas aqui está correto, sim, ok. E foram encontrados 4 blocos, está certo, sim, ok. Então ele já apresentou todos os resultados que se façam necessário para eu apresentar um diagnóstico desse experimento. Bem, para esse experimento, essa fase inicial da tabela da análise de variância, foi suposto inicialmente as hipóteses de nulidade e a hipótese alternativa. A de nulidade é que os tratamentos A, B, C e D são iguais estatisticamente entre si, contra a hipótese HA, que é a alternativa, ou a hipótese 1, que pelo menos um desses tratamentos eles são iguais. Então veja que, de acordo com a tabela da análise de variância, ele está dizendo que o valor de F foi muito alto, 210, ou seja, a probabilidade de ocorrência desse número é 0,00000000118, ou seja, muito pequenininha, ou seja, a probabilidade muito pequenininha de aceitar que a hipótese de nulidade seja correta. Ou seja, ele está me dizendo que sim, que pode admitir que pelo menos uma média difere das demais, ou seja, que ele vai aceitar a hipótese, vai rejeitar a hipótese de nulidade, ou seja, aceitar a hipótese alternativa. Então sim, podemos dizer que pelo menos um tratamento difere dos demais. Bem, ao a gente buscar ou pressionar dados em intervalo de confiança, intervalo de confiança, nós vamos ver com mais detalhes, os cálculos que foram feitos, Então, por exemplo, ele está me dizendo que os tratamentos A, B, C e D,
tiveram 4 blocos, ou seja, não houve nenhuma perda de blocos, a variância de cada tratamento foi esse, o erro padrão, a média de cada tratamento foi esse aqui. Então esse daqui é a formação do intervalo de confiança, a média 6,92 mais ou menos 0,2989. E aqui ele calcula os limites inferior e superior de cada uma desses tratamentos. Para que a gente possamos ver quem é diferente de quem, a gente pode utilizar essa estrutura aqui. Se houver uma interseção desse intervalo de confiança com esse, se houver uma interseção, esse é igual a esse, né? Esse tratamento é igual a esse tratamento. Caso contrário, esse tratamento difere desse tratamento, né? Nós podemos também olhar isso daqui com mais propriedade, pelo menos ao pressionar o botão figura. Mostre a figura. Então ele está me apresentando os dados com a média e o intervalo, né? O erro. Então aqui a média, o erro superior, o erro inferior. Para a gente saber, por exemplo, se esse tratamento é igual ou não a esse, basta a gente ver o seguinte: se há uma interseção entre o superior desse com o inferior desse. Se esse, por exemplo, viesse até aqui embaixo, havia uma interseção, então eu poderia dizer que esse tratamento era igual a esse. Caso contrário, né, a gente está notando aqui que nenhum desses tratamentos são iguais, todos eles são distintos. Com relação às opções desse gráfico, se eu quiser alterar essas opções, basta eu vir aqui e modificar. Por exemplo, se eu quiser tirar esse gradiente visível, o gradiente sim ou não. Se visível sim, eu quero modificar esse cinza, então botar um azul. Eu quero pegar isso daqui, centralizar ele, né? Eu quero, o que é esse eixo aqui que eu não estou sabendo o que é, A, B, C? Eu tenho que dizer para o meu leitor o que é isso aqui. Isso daqui é ração, então vamos colocar título. O eixo do X é ração. O que são esses valores aqui? Isso daí é altura em centímetro. Eu não estou gostando aqui que aqui tem uma casa decimal, aqui não tem casa decimal. Vamos padronizar isso. Então escala, vamos padronizar, vou botar todo mundo com uma casa decimal. Bem, gente, eu faço o que eu quiser nesse gráfico para tornar ele mais bonito, mais apresentável para o meu público. Cabe a você ver o que é melhor para a sua apresentação. Caso você queira imprimir essa figura, basta pressionar aqui que ele manda essas informações para uma impressora. Se você quiser gravar essa figura, o padrão de 400 por 600, e ele já me abre o diretório, que é o diretório padrão para gravar imagens, que é CZA para figura. Basta que você colocar o nome do arquivo aqui nessa janela e dizer que tipo você quer, se quer um BMP, um WMF, um JPEG. Esses três são sempre aproveitados pelo programa, a maioria dos programas de processamento de texto, né? E finalmente precisa gravar, que você vai ter essas informações gravadas. A outra aba, que é de múltiplas comparações, nós já falamos nessa aba anterior, mas aqui se encontra os dados formais, como se diz, né? Então, tratamento ABCD, as médias, e aqui a estatística comparativa. Então,
cada letrinha, esse A não tem nada a ver com esse A do tratamento, né? Aqui essas letrinhas quer dizer que letras iguais são iguais estatisticamente, letras diferentes são diferentes estatisticamente, ou seja, como aqui não tem nenhuma letra igual, quer dizer que todos os tratamentos diferenciaram significativamente um dos outros, né? Então nós temos aqui essas informações. Bem, com a apresentação de todos os dados, nós podemos gravar esse relatório aqui, que contém todas essas abas, as informações dessas abas. Ou para gravar, basta você apertar o botão gravar, ele vai abrir na pasta texto do CISEAPRO. Lembre-se que quando você for recuperar, você tem que dar esse caminho, CISEAPRO texto, para buscar. Ele vai gravar com o formato TXT, que é um formato que os processadores de textos absorvem com muita facilidade esse texto que não é formatado. Se você quiser imprimir essa massa de dados, você pode imprimir diretamente para uma impressora disponível no local, ou muitas vezes a gente aconselha, você clica aqui e você vai selecionar com o cursor, ou você pode clicar em qualquer ponto, aperta no teclado do seu computador Ctrl A, então ele seleciona tudo. Você faz agora Ctrl C de copy, Ctrl C copia. Então você vai agora colocar o botão do seu mouse no processador de texto, no local que você quer inserir essa informação, e apertar Ctrl V para colar, para copiar essas informações. Então você tem direto essas informações disponíveis no seu processador de texto. Bem, nós esperamos que a apresentação desse vídeo tenha atendido às tuas necessidades, tirado algumas dúvidas de como operacionalizar o CISEAPRO para rotinas de blocos casualizados. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.